A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Hoje, a aula 12. Imersos no Espírito nos últimos dias. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Ô glória! Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus. Temos chegado ao final desse trimestre, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem mantido, Deus, a chama acesa no nosso coração. Que o coração do meu irmão, da minha irmã, possa realmente, Deus, resplandecer a luz do Senhor. Que possamos ser cheios do Teu Espírito, que possamos estar mergulhados no rio que flui de dentro de nós mesmos, porque o Senhor deixou para nós essa promessa. Se nós crescemos no Senhor, no nosso interior fluiriam rios de água viva. Vamos lá então. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Primeiro pelos tornozelos. Imagine você mergulhado nesse rio. Depois as águas começaram a subir e davam aonde? Nos joelhos do profeta. E depois? Nos lombos. As águas foram cobrindo o corpo do profeta. E depois ele teve que atravessar nado, porque o corpo todo estava imerso. E olha o que a palavra diz. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos lá para a introdução e vamos comentar esse versículo aí. Olha só. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que acontece? Aquela água onde o profeta estava entrando, ela representa a vida cheia do Espírito Santo. Jesus diz para Nicodemos assim, não se incomoda de eu te dizer que você precisa nascer de novo, não, Nicodemos. Mas agora da água e do Espírito. Ou seja, não é voltar para o ventre da sua mãe. Imagina eu voltando para o ventre da minha mãe. Você está rindo? Imagina a minha mãe escutando isso. Então, não é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Ele está dizendo para ele que ele precisava nascer da água do Espírito, aquele que habita dentro de nós. Não sabeis vós que sois o templo aonde habita o Espírito Santo de Deus? É bom você frisar toda vez, todo dia para você mesmo isso. Eu sou templo do Espírito Santo. Então, aproveita a visão do profeta e seja cheio. Primeiro nos tornozelos, nos joelhos, no lombo, aí depois ela cobriu todo o corpo do profeta. E ele teve que atravessar nado. Esse homem, nós vimos na aula passada, é o próprio Deus que estava ali tipificado naquele homem, com aquela cana para medir aquilo, para poder mostrar para o profeta. E veja bem, vai ler lá no capítulo 40 para você ver os detalhes das medidas, dos comprimentos, de tudo. Como que Ezequiel pôde realmente gravar aquilo para deixar depois escrito? É algo tremendo. Esse capítulo tem um aspecto pneumatológico, ou seja, as águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo. Acabei de falar para você, então estamos confirmando isso. Seja cheio e cheia do Espírito Santo. Vamos falar uma coisa interessante agora. O presente capítulo, ele desdobra a visão escatológica do livro com o reavivamento geológico do Vale do Mar Morto. E olha só, para você poder ter um pouco de conhecimento a respeito disso. A respeito do contexto histórico do Vale do Mar Morto, podemos afirmar que o Arabá, que significa literalmente árido, que aparece no Antigo Testamento como planície ou deserto, é o nome de um vale que se estende desde a Galiléia, no norte de Israel, e vai até o Golfo de Áqaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho.
Nessa região se localiza o Mar Morto, ou também chamado de Mar Salgado por alguns. No entanto, parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento da abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, ou seja, vida. Está chegando vida num vale onde não havia vida. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, sendo alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos, fluindo através de solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3% apenas. Esta imagem das águas inundando aquele lugar, do templo sarando as águas do Mar Morto, ela nada mais é do que um retrato daquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas ainda hoje. E durante essa próxima semana, se Deus me permitir, eu vou postar no canal um vídeo a respeito dessa chegada dessas águas, os peixes que estão aparecendo através daqueles bolaines chamados, aquelas regiões que são formadas com água, ali na região do Mar Morto, para você depois assistir. É muito interessante, tá bom? Um personagem que aparece desde o início da visão, lá no capítulo 40, continua como Cicerone nesse passeio. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João, a visão que João teve, ao mundo vindouro e o que mais? A eternidade. Então, nós temos essa visão aí, ó. Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. A palavra do Senhor diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos orar agora pelo nosso país, ouvindo tudo isso sobre o enchimento do Espírito Santo. Vamos pedir isso, que o Brasil, que as pessoas do Brasil que creem no Senhor, que ainda vão crer no Senhor, sejam cheias do Espírito Santo. Pai querido, enche o teu povo com o teu Espírito, papai. Nós clamamos nessa hora que o teu Espírito venha mesmo, papai, inundando o ser de cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada criança que crê no Senhor, para que nós possamos, Deus, reconhecer o Senhor em todas as coisas. Nós clamamos, papai, na certeza de que seremos ouvidos, porque somos templo do teu Espírito. Por isso, Deus, nos dá experiências contigo, nos dá, Deus, renovo. Enche-nos mesmo das águas do teu Espírito, papai. O Brasil todo, os governantes, papai, e que isso possa se esparramar para todas as nações mesmo através do Brasil. Mas enche-nos primeiro, papai, com o espírito de amor, de perdão, de súplica, Deus, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? O Espírito Santo é ilustrado como água, sendo por isso indispensável o quê? A vida física de qualquer ser vivo, principalmente de você, a minha vida e a sua vida. A água fresca refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso o que o Espírito faz na nossa vida. A visão do profeta, então, lembrando mais uma vez, ser cheio e estar no domínio do Espírito é bem ilustrado na visão do profeta das águas que brotam do templo de Deus. Ora, não sabeis vós que sois, mais uma vez eu te digo, templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito, por isso precisamos ser cheios dele. Ponto positivo dessa lição de hoje. Vamos ver o que tem para a gente. O poder de Deus pode transformar-nos, não importa quão apáticos ou corrompidos estejamos. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sintam sem esperança e confusos. O que ele traz para nós? Esperança. Profetiza esses ossos, Ezequiel.
vai lá e mergulha. Deus mostrou para ele, Deus queria que ele tivesse realmente um propósito bem determinado. Vamos para a conclusão. É significativa a presença do rio no Éden, no princípio, no relato da criação e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Essa é a visão que Deus deu para ele. O que isso significa para nós? Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão, ou seja, um derramamento que seja feito do Espírito Santo sem medida. E o que traz para nós? Qual versículo será que nos traz isso? Olha que interessante. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso fostes trazido para aqui. Está vendo o propósito? Deus falando para Ezequiel sobre olhar com os olhos, ouvir com os ouvidos e guardar no coração. Pois a casa de Israel, tudo quanto estás vendo. Ele foi trazido para ali, foi levado até ali para realmente pregar para o povo no cativeiro. E o que esse versículo nos lembra? Meditando nisso essa semana, Deus trouxe ao meu coração muito forte, porque temos comparado muito Ezequiel com João. Olha o que diz em Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que o quê? Leem. Você lê com os olhos. Exceto o deficiente visual que vai ler ali com as mãos, mas você lê normalmente com os olhos. E aqueles que ouvem, você ouve com o quê? Com o ouvido. As palavras da profecia e guardam. De tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Então pode guardar no coração. Deus manda Ezequiel ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, guardar no coração. João diz que é bem-aventurado aquele que faz isso, pois o tempo está o quê? Próximo. E olha o que Paulo fala em Coríntios. Mas, como está escrito? Está escrito aonde? Daqui a pouco eu vou te mostrar. Nem olhos viram, nem ouvidos o quê? Ouviram, nem jamais penetrou aonde? Em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Ezequiel fala de um assunto, depois Apocalipse fala do mesmo assunto, Paulo está falando desse assunto, mas Paulo está inspirado por um versículo do Antigo Testamento, que eu gosto muito, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu nem com o quê? Os ouvidos se percebeu, nem com os olhos o que? Se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é a palavra, amados, completa. E nós falamos lá sobre o enchimento da terra do conhecimento de Deus. Olha o versículo para você poder confirmar isso. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E eu me despeço de você, anunciando para você já o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir, baseado nessa palavra do profeta Abacuque, que o tema é o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aulas com temas o seguinte: o avivamento espiritual, o avivamento no Antigo Testamento e o avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, o avivamento na vida da igreja, o avivamento do ministério de Pedro, Estevão, um mártir avivado, o avivamento espiritual no mundo, o avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento na vida pessoal, o avivamento e a missão da igreja, vivendo no Espírito, e a última lição, se Deus assim nos permitir: aviva, ó Senhor, a tua obra. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.